Bom dia. Obrigado pela introdução. O Paulo já disse tudo que eu queria dizer sobre a importância desse curso do MBA. É o primeiro MBA em Relações Internacionais aqui em São Paulo. E eu só posso ressaltar que o objetivo desse curso realmente é de preparar os alunos a lidar com os grandes desafios que o Brasil enfrentará e já está enfrentando no processo da própria ascensão. É um grande prazer agora apresentar o nosso palestrante, Nelson Jobim. Nelson Jobim tem uma trajetória extraordinária e é um dos principais arquitetos da transição democrática, da transição à democracia do país. Ele é advogado, professor, foi ministro da Justiça entre 95 e 97, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 97 e em 2004 foi eleito presidente do Supremo Tribunal Federal. Em 2007, no momento da crise aérea, assumiu o cargo do ministro do Ministério da Defesa do governo Lula e continuou no cargo durante na época do governo Rousseff até 2011. Já tinha experiência com o tema, porque foi na época da criação, do debate sobre a criação do Ministério da Defesa, foi ministro da Justiça. Nos 4 anos no Ministério da Defesa, ele iniciou uma transformação importante que mudou a forma como nós pensamos sobre o tema da defesa hoje. Exemplos dessa transformação são a criação do Conselho de Defesa Sul-Americano, o Livro Branco de Defesa e a modernização tecnológica do Exército. Além disso, foi crucial na institucionalização do Comando Civil na formulação e execução da política de defesa no Brasil. Então, além disso, é notável que, nessa época, o Ministério da Defesa virou um ator relevante na política externa brasileira. Por exemplo, o ministro Nelson Jobim foi o primeiro ministro da Defesa que viajou com frequência aos países BRICS, assim fortalecendo este processo de diversificação de parcerias que o Brasil tem. Hoje, nosso palestrante discursará sobre a transformação, essa transformação retrospectiva e também falará um pouco sobre os desafios que o Brasil enfrenta, não apenas na região, mas também no mundo e como o papel da defesa cada vez mais importante. O ministro falará por em torno de 50 minutos e depois gentilmente aceitou receber algumas perguntas. Depois disso haverá um breve encontro com os alunos e neste momento novamente gostaria de dar as boas-vindas aqui aos alunos do MBA. É um grande prazer tê-los conosco aqui. Ministro, mais uma vez muito obrigado. É um grande prazer tê-lo aqui. Então, Lemos, alunos, eu tinha escrito preparado um texto, mas resolvi não ler nada de texto. E fica mais fácil, eu achei mais simples a gente poder conversar mais sobre o Ministério da Defesa e a sua inserção dentro da política externa brasileira. Eu vou dizer, desde logo, que era absolutamente impensável que, num sábado, pudesse juntar esse número de pessoas para tratar desse tipo de tema. E por quê? Porque o tema de defesa, considerando o processo histórico brasileiro, considerando o período da ditadura militar, foi um tema excluído da agenda civil. Ou seja, nós tínhamos a geração pós-regime militar, que fez a Constituição de 88, da qual eu participei, mas, junto com a elite civil, política e acadêmica, identificávamos defesa com repressão política. E, portanto, falar em defesa era confundir-se com repressão política. E isso refletiu-se, inclusive, na academia. Eram muito pouquíssimos os acadêmicos que tratavam do assunto. Normalmente ou eram aqueles oriundos das antigas think tanks
que é da antiga Escola Superior de Guerra, da formação da Escola Superior de Guerra, que saíam de lá e acabavam trabalhando nesse tipo de assunto. E era um assunto exclusivamente militar. Foi no governo Fernando Henrique, em 1995, que começou-se a discutir a criação do Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa, no período militar, ou seja, no período da ditadura, mais no período Jango Goulart, você tinha o Ministério da Guerra, que era normalmente comandado pelo Exército, ao qual estavam submetidos os demais comandos. Depois, com o regime militar, criaram-se o Ministério do Exército, o Ministério da Marinha e o Ministério da Aeronáutica. E cada um com suas estruturas, digamos, técnicas e orçamentárias, de formulação de políticas autônomas. Não havia nenhuma coordenação entre os três ministérios. Com a queda do regime militar e com a transição, houve a decisão política do presidente Fernando Henrique de criar o Ministério da Defesa. E qual era a discussão política naquele momento? A discussão política naquele momento, da qual eu participei, eu era ministro da Justiça, nós havíamos, o presidente Fernando Henrique havia entregue o tema ao general comandante do Estado-Maior das Forças Armadas, do antigo INFA, que era um organismo criado pelos militares, ou que foi um organismo criado pelos militares, fazendo com que o gabinete, ou seja, o conjunto de ministros da Presidência da República, contassem com os 3 ministros militares que eram ao mesmo tempo comandante das forças, mais o comandante do ENFA, o ministro, o comandante-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, e mais o chefe da Casa Militar. Então nós tínhamos nos gabinetes do presidente, nos ministérios posteriores, nós tínhamos sempre 5 ministros militares. 3 das forças, um do ENFA, que era de transição, e um quarto que era do gabinete militar. Quando se discutiu a formação do Ministério da Defesa, a dúvida política que se punha era o seguinte: o governo tinha 3 ministros militares que representavam o governo junto às forças. Ou seja, tinham a função de levar às forças as políticas do governo. A criação do Ministério da Defesa importaria em colocar um civil na chefia do Ministério da Defesa e os comandantes, os ex-ministros militares, serem os comandantes das forças. E aí haveria então uma inversão política, em que os comandantes das forças representariam as forças junto ao governo. Perceberam a questão política que se punha na época? E que se deixava claro que, ao fazer com que nós tivéssemos dentro do governo representantes das forças viabilizados pelo ministro da Defesa, as forças não integrariam o governo. Era a questão política no início da formação do Ministério da Defesa. Não obstante essa observação claríssima para o Fernando Henrique à época, nós caminhamos para a formação e a criação do Ministério da Defesa. Foi criado o Ministério da Defesa, o primeiro ministro da Defesa foi o senador Nelson Alves, que afastou-se logo em seguida a partir de uma crise específica, e o Ministério da Defesa não conseguia se institucionalizar como comando civil sobre os militares. Esse fenômeno continuou durante todo o governo Fernando Henrique. Ou seja, havia um distanciamento dos militares em relação à autoridade civil. O segundo ministro da Defesa foi o ministro Quintão, que havia saído da Advocacia Geral da União e substituído o senador Elcio Alves. Quando assumiu o presidente Lula, o primeiro-ministro da Defesa indicado por Lula foi o ministro Viegas, o embaixador Viegas,
que havia sido embaixador no Peru e havia sido embaixador também na União Soviética, na antiga União Soviética. Bem, esse primeiro momento do Ministério da Defesa do governo Lula, se nós tentarmos fazer uma espécie de categoria ou tipificação, eu chamaria de um reformismo moderado. O Viegas tinha um problema. Um problema, digamos, não pessoal, mas era um problema de uma certa corporação do Estado comandando uma outra corporação do Estado. Ou seja, era os diplomatas comandando os militares. Isso era um problema. Não se dê como exemplo histórico no Brasil o fato de termos um general que foi ministro das Relações Exteriores, mas que não tinha nada a ver de general, era exatamente um político. O que nós tivemos aqui, naquele primeiro momento, foi uma tentativa do Viegas de começar a trabalhar e discutir a estruturação do Ministério da Defesa. No entanto, Viegas foi tragado por uma crise militar. Uma crise militar decorrente da descoberta daquelas fotografias do Herzog, lembra disso aqui? E aí ele acabou não tendo condições de conduzir o problema e acabou sendo tragado por este assunto. O presidente Lula percebeu nitidamente de que as tentativas de Viegas no controle do Ministério da Defesa ficavam inviabilizadas, tendo em vista essa crise civil-militar que se estabeleceu. Os militares até então não aceitavam com distanciamento o comando civil. Os civis, por sua vez, não sabiam nada sobre questão de defesa, porque estavam afastados desse assunto. Você não tinha quadros civis que tratassem de defesa. Era todos, digamos, meramente conhecimentos históricos da história militar, assim, muito, digamos, superficialmente, muito adjetivamente. Depois disso, o presidente percebeu a crise e nomeia para ministro da Defesa, na substituição de Viegas, nomeia o vice-presidente da República. O vice-presidente da República, mineiro hábil, conseguiu, digamos, baixar a temperatura. E Lula pensou claramente no Zé Alencar, para o Zé Alencar, com uma bonomia extraordinária, com uma capacidade de circulação, de simpatia muito grande, de conseguir reduzir, digamos, as tensões que se estabeleciam no estamento militar. Mas Lula sabia que aquilo era uma solução transitória. Ou seja, era um período de transição, um período de baixar a temperatura. Passado este momento, Lula então opta pela indicação de um velho amigo, seu ex-governador, ex-ministro, ex-governador da Bahia, ex-deputado Waldir Pires. O Waldir teve uma má sorte terrível, porque ao assumir, o Waldir passou a enfrentar logo a crise, a chamada crise da aviação civil, que era a crise decorrente dos dois acidentes e também dos movimentos grevistas dos controladores de voo. E aí, este momento, eu chamaria o momento de Waldir, tentando tipificá-lo, como um momento de um interregno turbulento, em que o Waldir não pôde fazer absolutamente nada em relação à estrutura de defesa, porque ficou envolvido e absorvido pelos dois acidentes aéreos. O primeiro acidente da Gol, depois do acidente da TAM, mas no interregno, antes do segundo acidente, a crise de greve dos controladores do espaço aéreo. Lembrem-se que a aviação civil estava na mão do Ministério da Defesa por uma questão histórica. Por quê? Porque a aviação civil nasceu dentro da aeronáutica. Foi a aeronáutica que criou a Infraero. Toda a estrutura da aviação civil estava dentro do Ministério da Defesa por uma questão histórica, uma vez que, num determinado momento,
começou-se a tirar da mão dos militares controle de áreas que não eram exclusivamente militares. Tirou-se a infraestrutura aérea, criando-se infraero e tirando-se a infraero da mão da Força Aérea, mas o controle do espaço aéreo, por uma decisão política, que é um dos modelos do mundo, ficou na mão militar. Com a crise e com o acidente, com o segundo acidente da TAM, o presidente Lula acabou me convidando para assumir o Ministério da Defesa. Eu, depois de 5 negativas, acabei aceitando quando houve o acidente da TAM aqui no Rio de Janeiro, esse aqui no São Paulo, no Congonhas. Logo após o acidente, nós assumimos, e a primeira tentativa, o primeiro acordo que nós fizemos com o presidente foi dizer: olha, eu quero carta branca. Preciso ter autoridade para conseguir controlar o problema da aviação civil e reestruturar tudo isso. Autoridade significava o seguinte: dispositar, tirar a política de dentro da Infraero e tirar a política de dentro da ANAC, da Agência Nacional da Aviação Civil. Demitimos todo o conjunto de diretores da Infraero e, subsequentemente, usando aquilo que eu poderia chamar as formas heterodoxas do Partido Republicano Rio-Grandense, aqueles que conhecem a história sabem do que eu estou falando, acabamos conseguindo que os diretores da ANAC, que tinham mandato, se afastassem também. Acabaram se demitindo progressivamente, um por um, através dessas formas mais heterodoxas, não baianas, mas gaúchas. E aí começamos um primeiro momento do Ministério da Defesa, que eu poderia definir, para não ser cabotino, porque iria estar definindo a minha atividade, que eu chamaria freio de arrumação. Era tentar botar em ordem as estruturas de comando. Para, depois desse primeiro momento de freio de arrumação, começar a tratar da questão da defesa propriamente dita. Uma vez sossegado, pelo menos tranquilizado a área da aviação civil, eu comecei então a examinar, nós começamos a examinar como tínhamos que tratar o Ministério da Defesa e o que tínhamos que fazer para a institucionalização do Ministério da Defesa. E a primeira observação que nós tínhamos era essa: civil não queria saber de defesa. Tratar assunto de defesa, para a academia, a grande parte da academia, era algo desprezível. Então tinha alguns acadêmicos que tratavam, mas eram tratados inclusive com uma certa discriminação pelos seus demais colegas. E de outra parte, o Ministério da Defesa não tinha estrutura nenhuma. E por que não tinha estrutura? Porque toda a estrutura do Ministério da Defesa era fornecida pelas forças. Você tinha lá uma estrutura nominal, secretário A, secretário B, secretário C, sendo que essas secretarias eram ocupadas por militares, em rodízio. A cada ano mudava a força. Uma época, um período era da Marinha, outro período era do Exército, outro período era da Aeronáutica, de forma tal que dentro da estrutura, abaixo do Ministro da Defesa, você tinha todas as forças equanimemente representadas. E, portanto, não tinha autoridade. E a autoridade do Ministério da Defesa ficava muito clara, a falta de autoridade do Ministério da Defesa ficava muito clara com o chamado chefe do Estado-Maior de Defesa. O chefe do Estado-Maior de Defesa era um general, ou um almirante, ou um tenente brigadeiro, portanto, um general de exército, ou um almirante 4 estrelas, ou um tenente brigadeiro, também 4 estrelas, que eram o chefe do Estado-Maior de Defesa, mas que era da ativa. E sendo da ativa, ocorria o seguinte: a lealdade que ele tinha
não era ao ministro, mas era a força de origem. Porque ele sabia que, num determinado momento do tempo, esgotando o seu período de mandato, ele voltava à força de origem. E, portanto, toda a política e formulações que fizessem na estrutura de defesa era uma política voltada à própria força de origem. Primeiro dado. E, portanto, as coisas eram notadas, eu notava isso com uma certa perspicácia da seguinte forma. Por exemplo, o comandante do Exército marcava uma audiência, eu ia receber o comandante do Exército para conversar qualquer assunto. O chefe de Estado-Maior de Defesa descia e esperava o comandante do Exército na porta, no térreo, para acompanhar. O que mostrava a relação hierárquica entre o chefe de Estado-Maior e o comandante de força. Ou seja, o comandante de força estava sobre o chefe de Estado-Maior. O segundo tema, na qual nós tivemos também que começar, e aí vem a minha experiência do Ministério da Defesa e a minha experiência também do Supremo Tribunal Federal e também da Câmara dos Deputados, que era a questão orçamentária. O orçamento era feito por cada uma das forças. E como é que eram as forças? A estrutura da força redigia a sua proposta de orçamento, cada uma autonomamente fazia a sua proposta de orçamento e enviava ao ministro da Defesa. O ministro da Defesa meramente encaminhava as 3 propostas para o Ministério do Planejamento, para que o Ministério do Planejamento fizesse as alterações e incorporasse na proposta orçamentária da União. Ou seja, o ministro da Defesa não tinha participação nenhuma na definição das despesas da força. Ele também não tinha participação nenhuma na definição da estrutura remuneratória das forças. Bom, nós então, de outra parte, o ministro da Defesa não estava na linha de comando das forças. Para tentar começar a inverter isto, eu exerci política há muito tempo. E você sabe muito bem que política tem muito a ver com símbolos. Ou seja, se você tem... Na política você tem 2 momentos fundamentais. Você tem um momento em que você cria um símbolo que provoca a catarse, e não, a decisão política só é tomada depois de superado o momento da catarse, do conflito. Superado o conflito, você vem à racionalidade. Mas se você tentar pular a catarse, você não consegue criar o conflito. E a primeira coisa que eu fiz, que nós fizemos, para, digamos, mostrar que alguma coisa tinha alterado, eu resolvi vestir uniforme militar toda vez que ia em operações militares. E aí deu um choque. Deu um choque, deu uma reação. Os oficiais da reserva, os generais da reserva, moveram, inclusive, um processo judicial contra mim no Supremo Tribunal Federal, dizendo de que os uniformes, enfim, eram privativos das Forças Armadas, etc, etc. E aí o Procurador-Geral da República nega o prosseguimento, dizendo de que o ministro da Defesa era exatamente o chefe das Forças Armadas abaixo do Presidente da República. Eu acho que foi combinado. Se não brinca, então para perder, não. O fato é que, com isto, começou uma aproximação do Ministério da Defesa em termos de confiabilidade por parte dos militares. E você tinha que ter ações de autoridade.
em relação a essa temática. E você sabe muito bem que uma das regras principais em relações militares é a hierarquia e disciplina. E eu precisava reproduzir isto vis-à-vis o ministro da Defesa. Felizmente, eu tive duas oportunidades que me foram concedidas para esse tipo de ação. A primeira foi um general de 4 estrelas fez uma entrevista num jornal fazendo uma série de críticas. E eu o demiti no dia seguinte. Aí foi ele trabalhava no Ministério da Defesa e eu acabei demitindo, afastando no dia seguinte. Dizendo não, encaminhei o presidente, porque era ato do presidente da República, encaminhei o presidente a mensagem para o afastamento. Ele foi afastado em 4 horas após o pronunciamento. A ciência nossa do pronunciamento. E depois também houve um outro militar que manifestou-se sobre demarcação de terras indígenas contra a política do governo, que eu também criei um mecanismo de afastamento. O que viabilizou dizer o seguinte, olha, mudou a regra do jogo. Só que a mudança dessa regra do jogo precisava ter modificações legais. E aí nós, então, tivemos esse período que eu chamava freio de arrumação, que era o período, num primeiro momento, a aviação civil, e o segundo momento, a subordinação das autoridades militares ao comando civil. Isso era fundamental. E eu quero lembrar a vocês o seguinte, esse processo, para ser honesto, começou com o general Castelo Branco. O general Castelo Branco foi o primeiro a fazer alterações dentro da carreira militar para a destruição dos líderes militares. Até 67, você tinha a possibilidade de um general de 4 estrelas ficar general 24, 25 anos. Foi o caso do general Lott, foi o caso do general Cordeiro de Faria, em que você não tinha expulsória. Você permanecia no generalato pelo tempo, até os 70 anos. O presidente Castelo Branco, que não era da estrutura das lideranças militares, propriamente dito, externas, mas era líder interno, sabia que precisava romper esse ciclo de lideranças militares. E ele criou um mecanismo interessante. O primeiro mecanismo que ele criou, ele agiu em 2 lados. Um do lado da política e outro do lado interno. Falando primeiro do lado interno, ele determinou de que um general não podia passar hoje, antes era um pouco mais, agora já está em 12 anos como general. Os generais têm 3 postos. General de brigada, que é 2 estrelas, que é o início do generalato. O general de divisão, 3 estrelas. E o general de 4 estrelas, que é o mais alto grau. O que fez Castelo? Castelo disse o seguinte, que o tempo que um general pudesse participar das 3 não poderia superar a 12 anos. Chegando aos 12 anos, ele tinha que ir para a reforma. Ou seja, inviabilizava os generais de 20 e tantos anos. Mas, além do mais, o alto comando, ou seja, os generais de 4 estrelas, que compõem o alto comando do Exército, os almirantes de 4 estrelas, que compõem o almirantado, e os tenentes brigadeiros do ar, 4 estrelas, da aeronáutica, que compõem o alto comando da aeronáutica, este alto comando tem que ser renovado em 25% a cada ano. Então você tinha 2 hipóteses de saída. Uma era completar os 12 anos. E a outra você entrar na cota compulsória dos 25%. Com isto,
desapareceram as lideranças militares. Você não conhece hoje o nome de líderes militares. Isto veio desde 67. Porque exatamente criou-se esse mecanismo de afastamento. O segundo mecanismo foi de natureza política. O general Castelo Branco agiu em 2 pontos. Antes de 67, o militar que quisesse participar da atividade política, ele podia se filiar a um partido político, concorrer à eleição. Se ele se filiasse ao partido político e fosse escolhido numa convenção partidária para ser candidato a deputado, vereador, prefeito, seja o que for, ele ia para um estágio da carreira chamado agregação. Ele era agregado à força. Ficava fora, mas agregado. Fazia a carreira política dele. Se ele, num determinado momento, não fosse reeleito, ele voltava para a força. Então ocorria a seguinte hipótese. O sujeito que se candidatava a deputado, elegia-se deputado, militar, reelegia-se na segunda vez, na terceira vez não se reelegia, ele voltava à ação na força. Evidente que ele trazia para dentro da força a sua atividade política, na qual ele tinha convivido durante 8 anos. O general Castelo Branco queria, à época, e era a sua proposta, de que no momento em que o militar resolvesse concorrer à eleição, ele poderia, ele se filiando ao partido, ele ia para a reserva. Mas ele não conseguiu isso. Ele conseguiu um meio termo. O oficial, ou militar, de qualquer posto, que fosse, filiava-se a partido, concorria na convenção, e fosse escolhido na convenção, ele era agregado, ia para essa figura de agregação, que é um afastamento. Agora, se ele fosse eleito, ele ia para a reforma. Então, a partir de 67, os oficiais militares que concorressem à eleição e fossem eleitos, saíam da carreira. Não tinham possibilidade de retorno à carreira. Com isso, tu teve o corte civil, o corte, digamos, das lideranças internas pela expulsória, e teve também a tentativa do afastamento da atividade política dos militares via esse modelo. Devido isso a Castelo. E Castelo criou um outro elemento que... Lembra-se quando caiu, ou no momento de transição, com Tancredo, nós usávamos muita expressão do entulho militar. Né? Que a grande atividade legislativa era acabar com o entulho militar. Agora teve um entulho militar que ficou. E que ficou porque era conveniente. O general Castelo Branco criou o domicílio eleitoral, que não existia. Ou seja, exigia, naquela época, que um cidadão, para ser candidato a cargo eletivo, tinha que residir na área eleitoral respectiva, no mínimo, por 4 anos. E quem não tivesse 4 anos não poderia ser candidato a qualquer cargo naquela região. Por que Castelo fez isso? Ele não fez isso por uma questão teórica, fez uma questão prática. Ele queria derrubar o Lott, o general Lott, que queria ser candidato pelo Rio de Janeiro, o general Amaury Cruel, que queria ser candidato a governador de São Paulo, ele era comandante do Segundo Exército na época, e o general Justino Alves Bastos, que era comandante no Nordeste, e que eram pretensos candidatos a governadores. Com a aprovação do domicílio eleitoral, os 3 não puderam ser candidatos. E ele conseguiu, então, afastar essa possibilidade desses generais assumirem o governo dos estados. Foi a época do, eleito aqui indiretamente,
porque aquelas eleições eram diretas na época, né? Vocês imaginem se o general Auricúlio não fosse candidato à Assembleia Legislativa de São Paulo, ele tinha que ser eleito. Mas era inviabilizado pela criação do domicílio eleitoral. Era de 4 anos, hoje o domicílio eleitoral é 2 anos. Continua a figura do domicílio eleitoral 2 anos. Bem, nós, encerrado essa, digamos, freio de arrumação, nós então partimos para um segundo momento, que era o segundo momento da institucionalização do Ministério da Defesa. Ou seja, e a primeira situação que fizemos era começar a discutir algo que para os militares foi uma surpresa, que era a Estratégia Nacional de Defesa. Nós fizemos uma aliança à época com o então secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, que era o professor Mangabeira Unger, e o Mangabeira e eu passamos a trabalhar na elaboração de uma Estratégia Nacional de Defesa completamente diversa das políticas militares de guerra, que era o nome da época, e das políticas militares, as políticas de defesa. Trabalhamos do seguinte forma: íamos conversar com os militares sobre o assunto. E foi uma surpresa, porque civil algum havia sentado com os altos comandos das forças para discutir questões militares. Então surgiu fatos desse tipo. O alto comando do Exército, o Estado-Maior do Exército faz uma apresentação, território brasileiro, total, mostra as suas hipóteses de emprego, que é a linguagem militar, e o que a gente nota? Olhando o território brasileiro, o território imenso, que são 8,5 milhões de quilômetros quadrados, e você observa que o grande núcleo das forças de terra, ou seja, do Exército, estão no litoral. Estão no sul, no Rio Grande do Sul principalmente, e no litoral. Sendo de que algumas estavam no centro-oeste e muito poucas na Amazônia. Na discussão com os militares, eles mostraram de que teriam condições de que, se houvesse algum problema na fronteira da Amazônia, eles teriam condições de deslocar-se com o batalhão de forças especiais de paraquedistas do Rio de Janeiro, por exemplo, para a Amazônia. Aí eu fiz um cálculo, disse: para quanto é que custa isso? Ou seja, a plotação das forças militares estavam desajustadas com a realidade territorial. Porque elas estavam plotadas, essas forças, no litoral, quando deveriam estar plotadas no centro-oeste. E nós tínhamos um problema, que era o problema básico da chamada Estratégia Nacional de Defesa. 8,5 milhões de quilômetros quadrados é o nosso território. O nosso território tem 16.886 quilômetros de fronteira. Sendo que 12.000 é da Amazônia legal. E temos 8,7 mil quilômetros de litoral. O que significa o seguinte: a presença é impossível. É impossível você ter a presença de forças militares num território dessa extensão e numa fronteira dessa extensão. Logo, a presença tem que ser uma consequência. E aí nós estabelecemos como regra da estrutura da Estratégia Nacional de Defesa 3 pontos. Primeiro, monitoramento do território. Ou seja, como deveria o território nacional de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, ao qual os senhores terão que acrescentar 4,3
3,8 milhões de quilômetros quadrados de território imerso, que é a área correspondente à plataforma continental e ao bordo exterior da plataforma continental. Vamos falar sobre isso depois, tendo em vista a questão internacional. Nós temos 11 milhões de quilômetros quadrados imerso e emerso. Logo, é absolutamente impossível a presença. Logo, o que é fundamental é o monitoramento. Logo, o que era necessário era criar políticas de monitoramento do território, ao qual se seguiria a capacidade de mobilização, ou seja, de deslocamento, que levaria à presença em algum ponto do território em que a presença militar se tornasse necessária. Portanto, monitoramento, mobilidade, presença. Esses três eixos levavam à formulação de políticas. Políticas que corresponderiam ao monitoramento via espacial, leia-se satélites. E aí eu apresentava ao presidente Lula o seguinte dilema. As comunicações militares são feitas pela banda X. O satélite que fornece a banda X para as comunicações militares brasileiras é controlado por uma empresa estrangeira, que comprou a Embratel. E eu mostrava ao presidente Lula de que no Rio de Janeiro, na Marambaia, no Rio, tem a área de controle do satélite, que hoje está na mão de uma empresa estrangeira, mexicana, Slim. E que qualquer mudança que se fizesse via terra da atitude do satélite, não é a altitude, é a atitude. O satélite está nessa posição. Nessa posição, ele recebe sinais e emite sinais de televisão, de rádio, etc., e também de banda militar. Se você faz uma mudança na atitude do satélite, ou seja, faz isso aqui, ó, você cega o país. Basta um comando de terra que desloque o eixo de circulação do satélite para, digamos, 15 graus, você cega o país. Você cega a telefonia e cega a transmissão militar. Logo, era fundamental para nós ter uma política de formulação dos satélites do controle do Estado brasileiro. Ou não? Bem, se isso era verdade, então tínhamos que criar um sistema de monitoramento do litoral e um sistema de monitoramento da fronteira. E aí surgiu os programas do CISFRON, que é o Sistema de Monitoramento da Fronteira, e o CISGAS, que é o Sistema de Monitoramento da Amazônia Azul. A Amazônia Azul é o nome que a Marinha dá ao mar. As águas são divididas na linguagem militar em águas azuis e águas marrons. Águas marrons são águas de rios. E, portanto, nós tínhamos que fazer uma política de monitoramento e segurança e garantias dissuasórias da Amazônia Azul e também dissuasórias das fronteiras brasileiras. Para as fronteiras e para as forças de terra, nós precisávamos da mobilidade. E a mobilidade tinha uma condição. Qual era? Aviões de transporte compatível com as pistas existentes nos pelotões de fronteira da Amazônia. A Amazônia, legal, tem 12.700 quilômetros. Nós temos lá 38 postos de fronteira, pelotões de fronteira, exatamente na fronteira, estrito senso. São 70 homens que são a ponta avançada para sinalização. Principalmente com aquele problema das Farc, na Colômbia, etc. Nós tivemos problemas de 93 com conflitos, com 92, com conflitos entre a Farc
e o lado do Brasil, a chamada Cabeça do Cachorro, que fica no extremo oeste. Chama-se Cabeça do Cachorro, se vocês olharem o mapa do Brasil, vocês vão ver que parece um cachorro. E lá você tem postos de fronteira com Querari, Aranetê, Maturacá, Vila Bittencourt, que são exatamente as pontas para o controle daquela situação. E lá o Exército tem uma política importante, porque 80% das forças de infantaria na Amazônia são indígenas. Ou seja, se compõem de índios, de tribos indígenas, que integram o Exército Nacional, comandados por brasileiros brancos, ou negros, não importa, mas não indígenas. Os indígenas são muito hábeis para isso, ou seja, são chamados pelotões de selva. São pelotões de selva cujo centro de treinamento é Manaus, onde tem uma escola de treinamento de soldados de selva que são os melhores do mundo. São absolutamente competentes para lidar com a Amazônia. A Amazônia, eu tive a oportunidade de ir à Amazônia N vezes. Aliás, como ministro da Defesa, eu fiz toda a fronteira. Fiz esses 16 mil e poucos quilômetros de fronteira. Eu fiz desde o início, na Raposa Serra do Sol, desde o início, na parte curativa, a Amazônia, desci, fiz toda a volta, pela Cabeça do Cachorro, desci a parte sudeste, com a divisa com o Peru, depois com a divisa com a Bolívia em Roraima, Rondônia, depois descendo com a divisa, continuando com a divisa com a Bolívia, indo no Forte Príncipe da Beira, que foi a genialidade de Marquês de Pombal, onde vocês vão encontrar lá em Roraima, aliás em Rondônia, na divisa, junto à margem do rio Guaporé, uma construção de um forte feito em 1759, por determinação do Marquês de Pombal, para a ocupação do território brasileiro. Porque os tratados nossos paravam, o Tratado de Tordesilhas e o Tratado de Madrid nos trancavam o desenvolvimento. E depois o porte de Coimbra, na divisa com a Bolívia e o Paraguai. Ou seja, tudo isso, como você podia fazer com que isso se conectasse via o sistema satelital de controle, mas com a necessidade de um deslocamento rápido. O deslocamento só poderia ser feito, essa mobilização, através de um programa que está em desenvolvimento, que é o programa do KC-390, que é um avião de 10 toneladas para carga e que deverá entrar em funcionamento, feito pela Embraer, deverá estar em funcionamento em 2016. Sendo que em 2016 é o período final do ciclo de vida dos Hércules, que são os grandes aviões de transporte americano. Mas a diferença fundamental é que o Brasil, o KC-390 é jato e precisa de uma pista de 1.200 metros. O outro é tudo hélice. Altamente moderno, e esse KC-390 que está em desenvolvimento. Bom, toda a política da Estratégia Nacional de Defesa foi feita em cima desses 3 eixos. E o quarto eixo fundamental era exatamente a subordinação dos militares à autoridade civil democrática, que deu origem às alterações da lei complementar que trata do emprego das Forças Armadas, onde coloca o ministro da Defesa na linha de comando das Forças Armadas e também na formulação orçamentária. Ou seja, a partir do momento em que começamos esse processo, o orçamento não era mais elaborado com exclusividade pelas Forças Armadas e o Ministério da Defesa era um mero trânsito. Não. Eles faziam a proposta e nós reajustávamos toda a proposta considerando a política de governo, dividindo as coisas em 4 níveis, que é fundamental entender. O primeiro nível dessa estrutura é o nível político, onde se encontra o Presidente da República, o Conselho de Defesa Nacional
e o Ministro da Defesa. Lá se formulam as políticas de defesa. Formuladas as políticas de defesa, você vai para o segundo nível, que é o nível estratégico, onde se encontra também o Ministro da Defesa e os comandantes das forças militares. E junto a nesse mesmo nível, uma estrutura diferenciada que foi criada depois, que é o Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Lembra-se que eu falei no Estado-Maior de Defesa, em que era um comandante, era um militar de 4 estrelas, que depois voltava para a força. Com esse novo modelo, nós criamos um comando, um Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas, no mesmo nível hierárquico dos comandantes de força. Não abaixo deles, nem acima deles, mas no mesmo nível. Este comando Estado-Maior Conjunto é que faz o comando das operações militares. Os comandantes de força fazem o preparo. Ou seja, as forças isoladas correspondem ao preparo das forças militares. A execução se dá via o comando do Estado-Maior Conjunto, via o Ministro da Defesa. E aí a gente separa o preparo da ação, jogando isso para essa área. Então, nível político, nível estratégico, depois o terceiro nível, que é o nível operacional, e o quarto nível, que é o nível tático. O terceiro e o quarto nível são claramente militares. Porque nenhum dos senhores, nem eu, tem capacidade de pensar em operações militares ou táticas militares. Isso é coisa de nível. Militar é que entende disso. Agora, veja, no nível político, pela estrutura que fizemos, se diz o que tem que fazer. Nos demais níveis, se diz como vai se fazer. E no nível estratégico, corresponde a uma resposta ao nível político para dizer das possibilidades logísticas do atendimento da decisão política. Vamos supor o seguinte. A decisão política é que a operação tem que atingir tal ponto. Quando a decisão política chega no nível estratégico, o nível estratégico retroalimenta a decisão política e diz o seguinte: não temos condições operacionais e logísticas para chegarmos ao ponto X. Poderemos chegar a 200 quilômetros do ponto X. E aí volta para a área política para rever a decisão política, considerando que as possibilidades estratégicas de execução da decisão política. Perceberam a lógica do sistema? Não cabe, por exemplo, ao ministro da Defesa dizer, para a operação tal tem que ser utilizado 200 homens, 500 homens, 1000 homens. Isso não é assunto dele. Isso é assunto operacional, é assunto do general que vai botar o pé na terra. Bem, essa mudança era uma mudança, digamos, estrutural, que rompia a tradição histórica brasileira de absoluta autonomia do poder militar vis-à-vis ao poder civil. E agora vamos deixar claro uma coisa. A autonomia do poder militar vis-à-vis do poder civil por culpa dos civis. Porque os civis nunca quiseram ocupar esse espaço. Sempre fugiram de ocupar o espaço. E em política não existe espaço vazio. Deixou vazio, alguém ocupa. E lembrem-se bem, se vocês compararem a história política da América Latina, vão perceber que o Brasil é uma construção política. A América Hispânica é uma construção militar. Quem construiu as soberanias espanholas foram construções militares. Bolívar, Sucre, Santander, O'Higgins, San Martín. Ou seja, os 5 grandes generais.
sejam os bolivarianos, Bolívar, Sucre e Santander, sendo que Santander rompeu com Bolívia em determinado momento, O'Higgins, no Chile, e São Martín, na Argentina. Nas Repúblicas Unidas, na Confederação das Repúblicas Unidas da Argentina. Ou seja, lutas de unitários federados, etc. No Brasil não, o Brasil foi uma construção política e civil. A construção da unidade, da soberania brasileira foi uma construção civil e não militar. Essa é uma distinção fundamental entre as estruturas sul-americanas dos países hispânicos e a América Portuguesa. Porque pergunta-se o seguinte: por que a América Portuguesa, com um território maior que a América Espanhola, ficou unida em um território só, que é o Brasil, com 8,5 milhões de quilômetros quadrados? E por que a América Espanhola se dividiu em N soberanias? Eu faria um exercício para o nosso professor Olívio, uma bela provocação. Será que isso não está na base do Tratado de Fontainebleau? Lembrem-se que Napoleão, em Fontainebleau, fez um tratado com Carlos IV da Espanha. Gerido esse tratado e conduzido esse tratado pelo valido do rei à época, Dom Miguel de Godoy, dividiram Portugal em 3 territórios, entregavam ao Algarve para Godoy, entregavam o Porto e a parte de Lisboa para os franceses. Quando houve as guerras napoleônicas, Portugal se opôs e manteve-se a sua lealdade com a Inglaterra. E manteve o porto aberto à Inglaterra contra o bloqueio determinado por Napoleão. Quando Napoleão invadiu a Espanha, o que aconteceu? Qual foi a consequência da invasão da Espanha? Bayona. A entrega da coroa espanhola por Carlos IV a Napoleão, que nomeou seu irmão. O que aconteceu com Portugal? Portugal, quando Junot chegava a Lisboa, a família imperial, um pouco tardiamente, já meio atrapalhada, das indecisões de Dom João, príncipe regente, saía de Belém, do porto de Belém, para a América. É daí essa expressão que a gente ouve: ficamos a ver navios. Os franceses chegaram em Lisboa e ficaram a ver navios, porque os navios estavam indo embora. Essa é a origem dessa expressão que a gente usa de vez em quando, ou usava. Pois bem, a vinda da família imperial para o Brasil assegurou o traslado do Império Português para o Rio de Janeiro. A destruição, a entrega da Espanha à França acabou promovendo os autonomismos dos vice-reinados espanhóis na América, dando origem às revoltas de Bolívar, de O'Higgins, de São Martín, as discussões que se deram todas em relação à Confederação Argentina. Então, enfim, ou seja, tem um processo histórico importante atrás disso tudo. Ao passo que nós não. Nós permanecemos unidos. E unidos pela política de Dom Pedro, que ainda continua vigente nas Forças Armadas. Comandante de força militar não comanda área onde ele tenha nascido. Os gaúchos comandam no norte, os nortistas comandam no sul, os cariocas são comandantes no Rio Grande, paulista não comanda em São Paulo. Por que isso? Para evitar que o comando militar se una às elites locais. E aí evita o conluio que possa haver
entre o colega de colégio, que passou a ser comandante da Força Militar Paulista, para as elites autonomistas paulistas, eventualmente. E isso evitou porque esse trânsito se deu claramente. Bem, superado, digamos, implementar a parte jurídica deste modelo, era necessário esta afirmação do poder civil. Mas a afirmação do poder civil se dava também por um outro lado importante, que ainda não aconteceu, que espero que aconteça, mas que estava no projeto, que era a criação de uma carreira civil de defesa. Porque o Ministério da Defesa, no que diz respeito às suas estruturas civis, são todas importadas. Ou é um funcionário do Banco do Brasil, ou é um funcionário do Banco Central, ou é um funcionário da Receita que aceita vir para lá. Enfim, você tem uma série de pessoas altamente competentes, mas que não são da estrutura do Ministério. E aí pode ocorrer, como ocorre, de que troca o ministro, toca até o motorista. O assessorista também troca. E a memória vai embora. Ora, no momento em que você tem, de um lado, uma estrutura corporativa forte, competente, que são as estruturas militares, e de um lado, uma estrutura civil frágil, evidentemente, de que essa estrutura civil frágil acaba sendo absorvida pela estrutura forte. Então, o plano nosso era a criação de uma carreira civil de defesa. Sendo que essa carreira civil de defesa tinha também um outro lado importante, que era a formação dos quadros de defesa via Instituto Militar Civil, que nós colocamos o nome de Pandiá Calógeras, que foi um dos ministros da Guerra Civis da Velha República, que é o IPC, que faria a contrapartida da Escola Superior de Guerra. Mantinha a Escola Superior de Guerra, de um lado, e mantinha, de outro lado, criava, de outro lado, o Instituto Pandiá Calógeras, que teria uma coisa mais ou menos similar, ou pelo menos parecida, com as mesmas tarefas, as mesmas funções, guardadas as proporções, com o Instituto Rio Branco do Itamaraty, para a criação de um núcleo civil de defesa. De forma tal que as mudanças de governo, ou as mudanças intercorrentes dos ministros durante os governos, não alterassem a política estrutural do Ministério da Defesa. Bom, o projeto, eu deixei pronto o projeto, mas está paralisado. Esse tema ficou em suspenso, que era exatamente a criação dessa carreira civil de defesa. O Instituto Pandiá Calógeras começou a montar-se, mas agora deu uma murchada. Criamos também a obrigação de que essa Estratégia Nacional de Defesa fosse enviada ao Congresso Nacional no início de cada governo, com as revisões necessárias, atualizações necessárias, e também a elaboração do Livro Branco de Defesa, que acaba de ser publicado. A intenção da criação do Livro Branco de Defesa era tentar fazer com que o setor civil passasse a discutir a defesa. E aí nós criamos uma série de seminários durante o país todo para instruir a elaboração desse livro com a participação de civis que estavam disponíveis. Aí eu usei muito também as minhas relações. Eu comecei a chamar pessoas, tu vai te interessar nesse assunto. Ah, mas esse assunto eu não entendo. Vai estudar. Que eu preciso botar gente aqui, senão fica muito restrito a militar aposentado, sujeito que se formou na Escola Superior de Guerra. Perceberam a lógica? Bem, mas tinha algo também vital para a questão de defesa. É que nós precisamos linkar politicamente a defesa ao desenvolvimento nacional. Ou seja, se nós não conseguíssemos fazer isso, não resolvemos nada. E o que chamava-se linkar a defesa ao desenvolvimento nacional? O desaparecimento progressivo das chamadas compras de oportunidades de materiais de defesa e o desenvolvimento de uma indústria nacional de defesa. Esse desenvolvimento da indústria nacional de defesa
significava o quê? Significava que nós queríamos erigir a defesa como um escudo do desenvolvimento do país. E não pensem que esse terreno é um terreno assim de ingênuos. O Dr. Lemos sabe muito bem que não é. Vou contar uma história para vocês. Nós temos um avião produzido pela Embraer, desenvolvido pelos Institutos Militares de Aeronáutica, que é o Tucano, chamado Super-Tucano. É um avião anti-insurgente, não é um avião de combate, mas um avião de combate anti-insurgência. São aviões cirúrgicos. Porque vejam, a partir da Segunda Guerra Mundial, depois da Guerra do Iraque, praticamente, começou a surgir um problema no que diz respeito às operações militares, que são os chamados danos colaterais. O que significa isso na linguagem, digamos, acadêmica? Os danos colaterais significam a morte de civis não insurgentes. Quando você faz um ataque de qualquer natureza, você tem chamado danos colaterais, que significa você matar civis não insurgentes. Ou seja, a população civil de um determinado país está envolvida num conflito armado. A partir dos anos 80, dos anos 70, começou a aparecer esta característica de que você precisava, numa operação militar de determinado país, você ter um apoio, o que os militares chamam de almas e corações. E isto está decorrente, está ligado à minimização dos danos colaterais. E aqui você tem uma tensão numa operação militar. Qual é a tensão básica? É que o comandante da operação quer a menor risco e morte dos seus comandados, correto? Qual é a fórmula mais adequada de você ter o menor risco dos seus comandados? A luta à distância. Mas a luta à distância aumenta os riscos dos civis não insurgentes. Vocês acham que seria admissível hoje a decisão de Churchill na Segunda Guerra Mundial de bombardear as cidades alemãs, matando civis alemães para baixar a moral das tropas alemãs? Era aceitável hoje a bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki? E por que foi a bomba de Hiroshima e Nagasaki? Era a forma pelo qual você destruiu o Japão sem risco nenhum das forças americanas. Porque era um aviãozinho só, largando a bomba. Ou seja, a política hoje é exatamente a política cirúrgica. Bem, nós temos esse avião de grande sucesso internacional. Mas é um avião, evidente, que tem componentes estrangeiros. E entre os componentes estrangeiros, você tem um radar de tiro, que te dá uma precisão do tiro de 1 metro. Veja-se a ação que fez a Colômbia em cima do Equador, no caso de Reis. Foram cirurgicamente no acampamento de Reis. Num determinado momento, o país produtor desse radar manda entregar ao Brasil, nas encomendas para a composição do nosso avião, em 2007, 2008, manda um radar degradado. Ou seja, a sua precisão era 150 metros. Lembrem-se, na Guerra das Malvinas, quando os exocets argentinos não funcionaram,
porque os franceses concederam o código-fonte aos ingleses, e os ingleses em guerra cibernética evitaram os exocets? Isso significa o seguinte: quem não tem autonomia em tecnologia está liquidado. Ou seja, a autonomia tecnológica do país, nessa temática, é condição da capacidade dissuasória do país. Porque senão tu paralisa. Pergunta-se, por que o Brasil está construindo um submarino de propulsão nuclear em Itaguaí, no Rio de Janeiro? Por que o projeto que nós conseguimos implementar no governo Lula com o governo francês, com Nicolas Sarkozy, de transferência de tecnologia? Porque a França estava disposta a fazer. Primeiro, porque a França era o único país que tinha autonomia tecnológica. E por que a França teve autonomia tecnológica? Porque a França teve Charles de Gaulle, que se opôs ao controle americano no final da Segunda Guerra e criou a força de Frappe e desenvolveu a tecnologia na França. O que nós temos que fazer? Vocês sabem muito bem, alguns traduzidos não sabem, que vocês estão na cidade de São Paulo, tem o maior centro de conhecimento, de enriquecimento do urânio do mundo. Aqui, dentro da cidade. E que nós conseguimos desenvolver a tecnologia brasileira de enriquecimento do urânio ensina um decorrente de uma decisão de um almirante, Álvaro Alberto. O almirante Álvaro Alberto, década de 50, resolve que o Brasil precisa ter autonomia em matéria nuclear, considerando o uso pacífico da energia nuclear para fins de energia elétrica, para fins de medicina e para fins de agricultura. Álvaro Alberto tenta comprar na Alemanha, na década de 50, uma centrífuga para a separação do urânio, para chamar de enriquecimento do urânio. U-38, 37. Esse urânio tem 5% de urânio misturado no urânio ruim. Precisa uma centrífuga de altíssima velocidade. Álvaro Alberto resolve comprar a tal de centrífuga. Comprou. Mas os americanos não deixaram que viesse para o Brasil. Mas Álvaro Alberto era um sujeito mais complicado. Aí a Marinha Brasileira comprou um cartofa. Cartofa alemão significa batata inglesa. E comprou uma carga de batata inglesa, sendo que dentro da carga de batata inglesa tinha uma centrífuga que ele comprou no mercado negro. E essa centrífuga veio para o Brasil. E o Brasil construiu, por retroengenharia, a centrífuga brasileira. Só com uma diferença. Hoje, uma diferença fundamental em termos de diferença tecnológica. As centrífugas americanas e europeias operam em cima de um eixo, ou circulam em torno de um eixo. As centrífugas brasileiras não têm eixo. As centrífugas brasileiras, elas circulam em cima de um leito eletromagnético inventado pelos nossos engenheiros da Marinha. Não tem desgaste. E é por isso que a Agência de Energia Atômica queria visitar em Iperó, aqui em São Paulo, e aqui na Universidade de São Paulo, onde tem uma área da Marinha, queria conhecer internamente a fabricação e nós não deixamos. Porque isso era segredo tecnológico brasileiro. Eles não sabem como fazer. Os malucos da Marinha fizeram. Os engenheiros da Marinha fizeram. Leia-se Almirante Otto, que é hoje o presidente da Eletronuclear. Foi o grande sujeito que fez o desenvolvimento disso tudo. Então vejam, para encerrar, essa tecnologia, ou seja, esse desenvolvimento das estruturas dissuasórias das forças militares brasileiras estava linkada à autonomia tecnológica brasileira. E aí você precisava linkar isso ao desenvolvimento. Por quê? Porque os grandes centros de pesquisa
são feitos, bancados pelos militares, ou são bancados pelos estados. A internet apareceu em pesquisas militares. Depois se disseminou. Várias de desenvolvimentos tecnológicos de ponta só podem ser feitos via investimentos do Estado. O setor civil, para privado, só investe naquilo que tiver retorno aos seus acionistas, o que está correto. Porque, afinal de contas, o CEO tem que prestar conta aos seus acionistas. E nós fizemos esse link. E esse link precisava um entendimento internacional muito forte. E que nós tínhamos que fugir do eixo Brasil-Estados Unidos. Já que a legislação americana proíbe a transferência de tecnologia. Ou, não proíbe. Ele diz que a qualquer momento o Estado americano, via o Congresso, via a Secretaria de Estado, ou via a Secretaria de Defesa americana, pode embargar a transferência de tecnologia tendo em vista o interesse nacional americano. Com isso, nós então desenvolvemos uma tentativa de entendimentos com a França, e aí fizemos uma longa negociação internacional, que passava pela África, pela China, Índia e Europa. E precisávamos também, entendíamos também, o presidente Lula o fez, entendíamos da necessidade de termos um continente sul-americano com uma consistência entre os seus estados. Nós sustentamos que o continente sul-americano tem 3 vertentes. A vertente amazônica, a vertente andina e a vertente platina. Destas 3 vertentes, o Brasil participa de 2, a amazônica e a platina. Destas vertentes, o Uruguai participa de uma só, que é a platina. A Argentina da platina e da andina. O Chile da andina. A Venezuela da amazônica. O único país que participa das 3 vertentes é a Bolívia, que tem a vertente platina, no Chaco, na divisa com o Paraguai, tem a vertente andina e tem a vertente amazônica. Ora, se nós tínhamos 3 vertentes, era necessário que nós tivéssemos a formulação de uma política minimamente integrada de defesa. De forma tal que pudéssemos discutir as questões comuns do subcontinente. Para que também, além do mais, pudesse o subcontinente ter a voz uniforme nos debates internacionais. Porque não era possível, o que aconteceu comigo, logo que assumi, uma reunião de ministros de defesa no Canadá, e eu chego lá e converso com um colega do Uruguai, do Paraguai, e ninguém sabia o que era aquilo, e fomos chamados para quê? Para carimbar alguma coisa que já tinha sido dito antes, sem que nós participássemos, e sem que nós tivéssemos conversado antes. Isso eu levei ao presidente Lula, e aí ele disse, olha, vamos tentar criar alguma coisa. E eu então, durante 4 meses, visitei todos os países sul-americanos. Nós decidimos politicamente, naquele momento, não envolver o Caribe, porque eu não queria envolver Cuba, que seria um ingrediente complicador para aquele primeiro momento. Começamos os debates com o presidente Chávez da Venezuela, já que Chávez estava pretendendo fazer uma espécie de OTAN do Sul, e eu queria convencer Chávez que não era isso, convencemos. Depois de ter ouvido Chávez falar durante 2 horas, eu falei 15 minutos. Ele falou, então, nos 15 minutos eles convenceram. O Chávez é de uma simpatia. Falha pelo escudo. Bem, aí fizemos essa exposição. Chávez, depois Suriname, Guiana. O Suriname é um país curioso. Aliás, a Guiana é um país curioso, porque é um país de partidos étnicos. Você tem controle da economia,
é controlada pelos indianos, que não são indianos, são paquistaneses, que foram para lá na época em que o Paquistão ainda integrava a Índia, mas são islâmicos, portanto paquistaneses. E os negros controlam o Estado. A maioria é indiana, que elege o presidente da República, mas a burocracia estatal é negra. Os brancos são 1,2% da população. E os partidos têm o partido dos indianos, que controlam a economia e o comércio, e o partido dos negros, que controlam o Estado. O Suriname, depois conversando com todos, o problema que nós tivemos foi com a Colômbia, na época do Líbio, o Líbio reagiu, João Manuel Santos era o ministro da Defesa, eu tive um embate com o João Manuel, mas depois acabou se convencendo, tanto é que o João Manuel agora me concedeu, inclusive, uma comenda lá, em relação a esse fato. E nós conseguimos criar o Conselho Sul-Americano de Defesa, mas com uma característica. Eles queriam que o Brasil comandasse o primeiro tribunal, não é isso? Vamos colocar primeiro, nós tínhamos que criar o Conselho, em 6 meses criamos o Conselho Sul-Americano de Defesa, que era para exatamente discutir o quê? Discutir a integração de políticas de defesa vis-à-vis ao quê? As 3 vertentes. E o argumento fundamental do Brasil era o seguinte: daqui a 50 anos, qual é a maior demanda do mundo? Água, e nós temos a Amazônia e o Aquífero Guarani. Grão, nós temos a maior produção de grãos do mundo. E energia. E não adianta achar que nós, Brasil, íamos fazer isso sozinhos. Portanto, tínhamos que fazer isso como algo que fosse subcontinente. E aí nós tínhamos, além das vertentes emersas, que eu estou falando, nós tínhamos as vertentes imersas, que é o problema do Atlântico Sul e do Pacífico Sul. E no Atlântico Sul nós tínhamos um problema. A Convenção do Mar de Monterey Bay estabelece, os senhores sabem, aquelas limitações da zona econômica exclusiva, 200 milhas, a plataforma continental, o mar territorial, a zona contígua, etc, etc. Mas, simplificando, a Convenção de Monterey Bay assegura ao país litorâneos a soberania sobre os fundos marinhos e as riquezas da coluna d'água até 200 milhas, da chamada zona econômica exclusiva. Sendo que a Convenção de Monterey Bay assegura ainda que o país possa prolongar a sua soberania sobre os fundos marinhos até o limite de 350 milhas da linha básica do litoral, que não ultrapasse o bordo exterior da plataforma continental, que é o chamado LECLAC, cujo levantamento começou no governo Sarney e terminou no governo Lula, e nós estamos agora discutindo na ONU o reconhecimento disso, que vai nos dar 4 milhões de quilômetros quadrados de soberania sobre fundos marinhos. Significa a integração completa do pré-sal dentro do patrimônio brasileiro. Bem, paralelamente a isso, estou dizendo, paralelamente a isso, nós somos convidados para discutir nos Estados Unidos. E aqui vem uma coisa curiosa que eu chamava, que eu referi o livro, óbvio. É que, fora do Brasil, quando começam determinadas teses que são urticantes, não sei, urticante daquela urtiga que dá coceira, que são urticantes, eles começam a lançar essas teses por dentro da academia, não por dentro da órgão do Estado. A academia, sempre tem um acadêmico que começa a escrever sobre o assunto. E aí convoca reuniões, etc. E aí eu sou convidado a participar na Universidade de Georgetown para discutir alguma coisa que foi discutida aqui em São Paulo, quando o Aznar esteve aqui há um ano atrás. A chamada Cuenca del Atlântico. Ou seja, a bacia atlântica,
que significava nada mais, nada menos do que a separação, ou desaparecimento da separação entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. De forma tal que a cuenca atlântica, a bacia atlântica, fosse tratada uniformemente de cima a baixo. Reunião em Georgetown University, lá em Washington. O George Washington University, em Georgetown. Exposição do professor, com todo aquele linguajar que o Oliver domina bem, de convencimento acadêmico, todo sofisticado. Presente o embaixador Negroponte, dos Estados Unidos. Presente o embaixador francês, espanhol, português, inglês, norueguês. Está faltando eram esses. E presentes o ministro da Defesa do Brasil e o embaixador de Angola. Ponto. Aí o sujeito fez a exposição sobre a questão da tese da cuenca do Atlântico e nós então dissemos, aí pedindo a posição do Brasil. O que o Brasil entendia sobre a tese de termos um tratamento uniforme. Aí eu disse o seguinte, eu disse simplesmente, agora, o Brasil não tem condições de sentar nessa mesa e continuar conversando. Porque temos um impedimento jurídico básico. Eu não sei do que os senhores estão tratando. Quando os senhores falam em Bacia Atlântica Internacional. Aí diz o professor, não, mas nós estamos falando das áreas internacionais, águas internacionais. Não. Aí eu apontei ao embaixador Negroponte. Os Estados Unidos não ratificaram a Convenção de Monterrey. Dizem, por oposição aos senadores, por oposição dos senadores republicanos. E, portanto, para os Estados Unidos, as águas internacionais vão a Baía da Guanabara. Porque não tem nenhuma obrigação para responder ou respeitar o conceito de zona econômica exclusiva, que é um conceito que vem de uma convenção que vocês não ratificaram. Logo, eu não tenho nada a conversar com vocês. Aí o Negroponte ficou lá. Porque nesse tipo de diálogo, se você não bate, você apanha. Então tem que bater na frente. Depois tu remunera, segura, puxa, dá uma desculpa aqui. Agora, se tu ficar naquele joguinho assim de e tal, aí você apanha e depois não tem mais jeito. Bom, o resultado é que você, em termos internacionais, o que nós temos que lembrar é de que é fundamental que a gente pense que a inserção do Brasil se dará, e vai se dar, e está se dando, não só pelas suas qualidades e capacidades internas, mas a nossa capacidade de fazer aliança. E observem bem, nós temos um problema, aqui eu encerro. As chamadas águas internacionais, ou seja, os fundos marinhos do Atlântico, tem três tipos de riqueza dos fundos marinhos internacionais. Estão fora da zona econômica exclusiva e fora da área do LEPLAC. Que são os nódulos polimetálicos, os sulfetos polimetálicos e as crostas cobaltíferas, cuja concessão de exploração disso nos fundos marinhos compete a uma comissão da ONU, que pode conceder módulos de até 10 quilômetros quadrados e pode outorgar até 25 módulos, o que significa 2.500 quilômetros quadrados de exploração dos fundos marinhos. Ora, no momento em que você concede e autoriza a exploração de 2.500 quilômetros de fundos marinhos, você tem que ter necessariamente uma estrutura logística na superfície, correto?
Como nós tínhamos um levantamento da Marinha, assim, muito rápido, sobre a localização dessas riquezas, como, por exemplo, a elevação do Rio Grande do Sul, que é em frente de Porto Alegre, fica 450 milhas do litoral de Porto Alegre, do litoral do Rio Grande do Sul, que chama elevação do Rio Grande. Olhando no mapa, você viu que tem um negócio mais claro. Significa de que vamos ter estruturas logísticas na frente. Qual é a coincidência dessas estruturas logísticas com as linhas marítimas de transporte brasileiro? Na comunicação com a África ou com a Ásia. E aí você bota, digamos, uma estrutura logística aqui, que está em cima de uma linha marítima. Quem é que vai desviar? Um navio de transporte. E quem é que vai pagar o preço disso? O custo disso? Aí eu fiz uma reunião na África do Sul, na Namíbia, na Angola, para tentar fazer com que os africanos atlânticos e o Brasil, a Argentina e o Uruguai, como também a Venezuela, para tentar discutir uma posição comum da América do Sul e da, digamos, da América Atlântica do Sul e da África Atlântica vis-à-vis aos interesses que estavam sendo discutidos sobre isso. E se nós não fizermos isso, nós vamos chegar tarde. E se chegarmos tarde nisso, vai ser um desastre.